Eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. E o assunto de hoje é qual, Felipe? Você se comunica bem? Mas antes... Boa! Antes vamos falar de quem? Vamos falar de quem nos patrocina. Exatamente. Quem nos apoia. Exatamente. Vamos colocar aqui na tela. Cadê, produção? Vou falar do primeiro patrocinador de hoje, Techsys Soluções de Energia. A Techsys é uma empresa especializada em no-breaks e energia garantida. Então, se você precisa dar continuidade ao teu negócio e não parar por falta de energia, chama o nosso patrocinador, Techsys Soluções de Energia. Olha aí. E se você quer começar o ano já como? Com aquele sorriso bonito, aquele sorriso largo, sem vergonha de botar a mão na boca por causa dos seus dentes, Item Implante, odontologia moderna, tudo de reabilitação oral, implante, prótese, lente, enfim, para você começar, na verdade, o 2024 com um sorriso lá, brilhando. Vem com a gente. Boa. E se você quer estar com a gente aqui, quer apoiar esse programa, você gosta e quer fazer parte, faz o contato com a gente via direct. Vem ser o patrocinador, Boa, patrocinador do reino. Vem que, esse ano promete, hein? Vem com a gente que depois vai ficar mais caro, hein? Olha lá, hein? Vamos embora. E aí, você se comunica bem? Boa. Uma boa pergunta. Cara, o tema de hoje foi inspirado aí de uma forma muito positiva, né? Foi inspirado. Comunicação. Comunicação. E aí, comunicação é importante? Cara, na verdade... Faz diferença? Influencia? Determina? Na verdade, o teu questionamento, quando a gente começa perguntando se você se comunica bem, isso fala muito de você. Exatamente. Né? Fala muito sobre os caminhos que você vem percorrendo, o como você... Cara, isso fala até sobre o sucesso que você está tendo ou não. Tudo a ver. Você consegue atrelar isso. Exatamente. Cara, eu lembrei agora de uma coisa muito aleatória. Eu tenho um excepcional colaborador na minha empresa que a grande dificuldade dele é justamente, cara, se expor. Colocar pra fora. O cara sabe aquela coisa, o cara é bom, o cara é honesto, o cara tem uma índole bacana, o cara, sabe? Um cara que você quer estar perto. Aí você fala assim, e aí, meu amigo? Fala aí alguma coisa. E aí? Esse é um ponto, né? É o cara que não fala. Mas e o falador? O que fala muito, mas também não comunica nada. 8 ou 80? E aí? Eita. É. Mas comunicação... Comunicação é tudo. Até para você falar, né? Você tem uma empresa, tem um negócio. Primeiro, você tem que se comunicar com o teu funcionário, com o teu colaborador, com o teu fornecedor. Cara, comunicação, então, não é só falar. Não. Não é só abrir a boca Não. Porque falar, né? Eu sou responsável pelo que eu falo. O que o outro entendeu não é responsabilidade minha. E aí? Mas aí não é necessariamente comunicação. Não, aí você está falando, né? Pode falar até sozinho, né? Pode falar até sozinho. Mas comunicação, porque a palavra comunicar, eu estou falando, então é um input, tem um processamento ali daquilo que eu falei, tem o que você recebe. Caramba, e você vai falar, o output. Você foi longe agora. Não, eu tô viajando. Vamos lá, estudei, gostei, eu gosto desse tema, comunicação. Sim. E o grande problema que eu vejo está nesse processamento. Porque a forma como eu falo, tipo, você falei, Então... Aí você vai processar isso e aí automaticamente você vai falar a respeito daquilo. Então, a grande questão está no processamento. Porque, como eu falei, eu sou responsável pelo que eu falo. Sim. Eu não sou responsável pelo que você fala? Será? Então, eu acho que não. Se a gente leva pro dia a dia, a gente não reflete sobre essas coisas. Não, a gente simplesmente, é automático, né? A gente simplesmente fala... E acha que o outro entendeu. Isso aí, e acha que isso é comunicação. Mas se a gente leva pro lado de, cara, hoje em dia, boa parte da comunicação é online. É o WhatsApp. É verdade. É texto. Então, comunicação não é só falar, não é só botar pra fora. Por isso que eu acho importante, até falo com meus colaboradores lá na clínica, cara, responde por áudio. Boa, verdade. Porque às vezes no áudio, você escreve um negócio, cara, escreveu no WhatsApp, quem escreve sabe do que eu tô falando. Como é que o outro entendeu? Como é que o outro entendeu ou interpretou aquilo, ou processou. Boa, verdade. E aí? Porque às vezes você fala de um jeito e a pessoa tá achando que tá sendo irônico, debochado, ou tá sendo agressivo. Sim, cara, isso acontece demais. E aí quando você manda um áudio, o áudio, cara, tem toda a emoção ali, o jeito como você fala. E aí, cara, eu acho mais fácil. Vou botar até um agravante aqui, você falou assim. Você falou que o áudio, né, faz toda a diferença. E eu também acho que faz. E quando você ouve em 2x e acha que a outra pessoa tá nervosa? Já passou por isso?
Cara, eu vou até falar o nome, porque ela sabe disso. A Kelly, né? Inclusive é convidada nossa para os próximos episódios. Cara, exatamente. A Kelly na fala, você vai ter o prazer de papear com ela. Você vê que ela tem uma fala mansa, tá tranquila e tal. Mas ninguém no 2x é manso. Sara, eu nunca ouvi um áudio dela em 1x, sabe? E aí toda vez que ela começa a falar comigo, o papo começa assim, Kelly, calma que vai dar tudo certo. E aí ela fala assim, Felipe, por que você acha que eu tô nervosa o tempo inteiro? E em 2x, né? Por que você acha que eu tô nervosa o tempo inteiro? E não era... Cara, sabe? Olha só que legal, que percepção legal. Olha o processamento aí. Eu passei a ouvir os áudios dela em 1x, cara. Eu falei assim, não, calma, eu tenho que apreciar a voz da Kelly, porque senão daqui a pouco eu tô brigando com ela. Mas, cara, isso tem tudo a ver com o que você falou, porque assim, ela falou de um jeito. Eu ouvi de uma forma, porque, enfim, botei em 2x. Sim, cara, tem gente que pega e transcreve, sabia? Eu já fiz muito isso. Tô no meio de reunião, alguém mandou um áudio. Falei, cara, como é que eu vou ouvir esse áudio? Eu tenho um aplicativo assim que eu transcrevo o áudio. Já virou texto. E aí é a minha interpretação. Cara, e se a gente levar para um lado de comunicação em geral, cara, você escreve, você fala. Então, comunicação, e aí a gente pode levar para um lado assim, não era meramente falar. Não. De fato, é você entender o que você quer transmitir. Até porque existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Se eu tô falando contigo aqui, eu tô sentado aqui para negociar, né? Pra gente fechar um projeto aí e... Se eu tô sentado contigo aqui, falando do projeto, olhando no teu olho, o que eu vou transmitir? Para mim, pelo menos, que se a pessoa tá falando comigo, tá olhando no meu olho, tá transmitindo verdade, transparência, sinceridade, autoridade. Vai passar segurança. Segurança do que tá falando. Total. Aí vamos falar ao contrário. Tô conversando contigo, tô assim, com uma brincadeira. De cara, meu irmão, esse cara... Com insegurança. Insegurança total. Timidez. Falta de entendimento com o que tá falando. Falta de entendimento do que tá falando. Verdade. Medo. Total. Agora, se eu tô falando com você assim, ó. Levantei meu queixo assim, ó. Pô, esse cara é prepotente, mas você tá se comunicando. Você tá se comunicando comigo mesmo sem falar. Exatamente. Então, existe essa questão. A linguagem, quando a gente fala o tema sobre comunicação, não necessariamente existe a linguagem verbal e não verbal. Só para falar aqui e na verdade, disso. E aí a gente leva esse papo esse entendimento, né, de comunicação pro além da fala, o além da escrita, mas na intenção de se comunicar. Como eu quero me comunicar. E sabe uma coisa que eu vejo muito, assim, principalmente no ambiente profissional, né, no mundo corporativo, aquela coisa assim, eu tive uma boa intenção. Sabe aquela coisa assim, eu falei, você não devia ter falado isso. Não, mas eu tinha uma boa intenção. Eu falei assim, cara, mas as tuas palavras ou o teu gesto não expressou isso, não comunicou isso. Exatamente. Então... Aí é um mix aí do que você está falando, a forma como você está falando e a forma como você está gesticulando também influencia muito, né? E aí eu trago a reflexão aqui pra gente do seguinte, da gente refletir ou trazer para uma reflexão, enfim, cada um traz a tua, mas de o quão intencional a gente tem que ser, não no falar, mas no comunicar. Porque o comunicar vai envolver o quê? Palavras ou texto, mas vai... Você quer ver um outro fator que na comunicação influencia muito? O timing. Será que é o tempo de falar isso com ele? Será que é o momento de comunicar isso? Como é que ele vai receber? Tipo assim, qual a tua intenção em comunicar isso? Não, primeira coisa, na comunicação você tem que ter intenção. Ok, qual a minha intenção? Qual a minha intenção de estar falando sobre esse assunto nesse determinado momento, né? Em relação ao time que você está falando. Outra coisa, clareza. Eu estou sendo claro o suficiente? Se você não entendeu, tá, como é que eu posso trazer isso de uma outra forma com que você entenda? Porque como eu falei no início, a minha responsabilidade é passar o que eu quero transmitir, comunicar e avaliar, checar se você entendeu o que eu falei. Cara, então, aí eu falo um negócio, mas eu faço isso com os meus colaboradores, funcionários. Então, vamos reunir aqui, então, a meta agora é esse mês, é isso, o que a gente pode fazer? Você entendeu o que eu falei? O que eu falei? O que você entendeu do que eu falei? Você entendeu? Porque às vezes ela vai falar um negócio ali que não, eu falei, não é bem assim não. Vou repetir, vou trazer de uma outra forma, de uma outra roupagem para você entender. Porque ela entendeu suas palavras, checar. Mas a tua intenção ou o objetivo ela não entendeu. A gente precisa checar, porque aí eu tô só falando ou não tô me comunicando. Você quer ver uma parada louca? Muito louco isso mesmo, nesse sentido. É aquela história assim, vou te dar uma crítica construtiva. Isso é um tabu, né?
Né? Um tabu. Ninguém quer. Primeiro. Ih, então, vou te dar, mas olha só, não me leve a mal. É só uma crítica construtiva. Percebe que, de fato, se você parar pra pensar, qual a intenção de quem tá emitindo a opinião? É de fato, vamos lá, eu quero melhorar, quero ajudar o Eric a melhorar com a minha opinião. Ou eu quero só que ele saiba que eu sei isso sobre ele, ou que eu penso isso sobre ele. Ou eu quero só que ele saiba que ele não tá bem. Qual a intenção da minha fala? Cara, a intenção da minha... Antes mesmo de falar ou de escrever, a intenção já vai influenciar quem comunica diretamente. Total. Porque, cara, vamos levar isso para um... A gente, né, pode falar de comunicação em diversos ambientes. A gente tá falando aqui sobre negócios, mas a gente pode... Se você for levar para casa, Sim. né, ou para própria igreja, Sim. né, tudo. É porque são princípios que a gente segue. Cara, a comunicação tem que ter intencionalidade e clareza. Tem que ser claro. Você tem que ser objetivo, né? Também não ficar... inventando uma história, ou criando uma história para chegar num assunto. Mas não vai ter situações que... Não, pode até ter situações, mas qual é o princípio? Qual é o princípio? Né? Qual é o objetivo? Então a gente tem que ser claro, intencional e objetivo. Tem pessoas que são mais objetivas, aí a gente tá falando de perfil ali, que são mais objetivas, reta, fria, curta. Tem pessoas que vão criar ali para dar um enredo, um contexto, para amenizar se for uma comunicação ali mais... Você precisa chamar a atenção de alguém, e aí você não quer ser muito ríspido de repente, ou né, você está preocupado com o que o outro vai entender. E aí você cria um enredo ali, mas também qual é o objetivo? Comunicar a respeito de um determinado assunto. De repente a pessoa errou contigo, mas não sabe que errou, não percebeu que errou, e você, cara, vamos alinhar umas coisas que tudo precisa ser alinhado. Comunicação é alinhamento. Boa. E aí você alinha ali. Por quê? Aí eu já entro num outro tema, porque a tendência numa comunicação, aí eu quero saber se você concorda comigo ou não. De 3 formas que as pessoas numa comunicação acaba acontecendo. Ou ela generaliza. Não, porque geral tá falando. Não, todo mundo viu. Costuma generalizar. Não, todo mundo... Muita gente tá falando... Muita gente... É subjetivo pra caramba. Muita gente quanto? Todo mundo viu, mundo quem? Eu e você. Então, assim, numa comunicação, as pessoas tendem... Eu tô falando que acontece comigo também, né? Tendem a generalizar. Tendem a omitir. A omitir, eventualmente, verdade. Né? Não, porque assim... Não, se eu falar isso, pô... Não posso falar isso, né? Porque vai que ele vai entender diferente. Ou, não, isso aqui é uma coisa que eu fiz que eu não gostei. Então, que eu vou omitir, eu não quero me expor, né? Cara, você vai perceber eu anotei aqui umas coisas a respeito disso. Sim, quando você pega... Você vai perceber que isso que você falou conecta diretamente... Ou distorcer. Sim, cara. Né? Porque são as 3 coisas. Ou a gente generaliza, ou a gente omite, ou a gente distorce. Não, porque assim... não foi bem assim, não, mas assim, vou levar para esse lado aqui. Tipo assim, o Eric falou assim, faz isso, e aí a pessoa interpretou do jeito dela e falou assim, tô fazendo isso porque o Eric que mandou, mas na verdade tá fazendo uma coisa totalmente diferente. Exatamente, então acaba distorcendo ali. Mas tudo isso que você falou agora tem total a ver com o que a gente já estava falando, que é a intenção. Isso. Qual é a intenção por trás daquilo? E a gente não reflete muito na intenção. Às vezes, rádio corredor, a intenção é só passar para frente. Ou até denegrir o outro. Ou até, enfim, se não denegrir, mas levar para o lado positivo. Ou então até se sobressair, né? Dizer que é melhor do que até era. Não sei se a palavra certa seria essa. Mas, enfim, a depender da intenção, as pessoas tendem a usar mecanismos como esse que você falou. Como é que é? Omitir, distorcer ou generalizar. Ou generalizar para atingir aquele objetivo. Você vai ver isso até em comunicações assim, públicas, né? Na televisão. O jornalista lá, fulano de... Não vou levar para política, mas... mas você... Bafa. Não, então, mas você ter situações assim do tipo... Como falar sobre isso sem falar de política? Mas é tipo assim... Não, mas é normal. A gente vive no meio que... Não, né? Na própria igreja também existe alguns casos alguém que... tomou uma atitude que conecta, por exemplo, ao ex-presidente. Eric já é bolsonarista. O cara é direito. O Eric às vezes nem votou no cara. Mas a tua atitude... E aí já botou você num bolo, generalizou você.
Pra quê? Na verdade, o objetivo dela não era nem falar de você, ela te denegrir, talvez. Ou colocar você dentro de um grupo. Ou então, como é que é? Se a gente trazer isso para um ambiente profissional, a gente pode generalizar assim, tipo, eu vi o Eric almoçando com fulano. Assim, cara, o Eric apoia as ideias de Beltrano. Cara, mas o Eric nem conhece a pessoa, sei lá, tomou um café com a pessoa um dia. Tá ali, ou tá numa mesa com algumas pessoas e alguém tirou uma foto ali e postou. Olha lá, ou alguém marcou lá. Pô, o Eric tá com esse fulano aí, cara. Como assim, E aí você usa isso na tua fala, na tua escrita. Tá distorcendo. Sim. Mas se a tua intenção for essa, distorcer... Cara, isso é o que mais acontece, eventualmente... O que mais acontece no jornalismo, eventualmente distorção. não. A distorção, acontece muito. De acordo com o que você quer passar, né? Com a intenção do quem tá escrevendo, tá emitindo a opinião. Assim como positivamente isso também acontece. É que a gente nem sabe até quando isso é positivo, mas... Cara, o Eric é um cara 100% idôneo. Bota a mão no fogo por ele. Cara, mas... Até quando, né? Até as quantas Até que isso? ponto, exatamente. Até as quantas eu não estou inventando isso, para na verdade, de fato, dizer assim, cara, não, pode contratar, pode fazer, pode andar junto, porque o cara é bom. Mas ele é bom mesmo? Né? Bom em que sentido? Qual é o teu interesse em falar isso? E aí eu acho que aí vai o lado da intenção. Qual a minha intenção de emitir a minha opinião sobre uma crítica construtiva a teu respeito? Entendi. Eric, esse braço tá muito... Esse braço tá muito pequenininho. Vocês vão entender. Essa história do braço é piada interna, gente. É piada interna. Vamos voltar aqui, vamos voltar ao assunto que interessa. E aí, até que ponto a tua comunicação está sendo... Até que ponto a tua comunicação está te levando para onde você quer ir? Então, será que você... Eu paro na intenção e paro no seguinte. Se tem algo que a gente raramente faz, é sobre... refletir sobre a nossa intenção naquela fala. Isso muitas das vezes, assim, em profissionais talvez de mídia, de televisão, rádio, políticos também, né? Acho que político faz muito isso, né, Flávio? Você tem ali redatores, pessoas que são especializadas em o que esse político, o que esse presidente, ou o que essa pessoa relevante vai falar em público. Pessoas escrevem discurso, elas escrevem com a intenção de comunicar algo. Só que isso para o nosso dia a dia, a gente às vezes não, é muito comum a gente não ter essa reflexão. A gente sai falando. Tem gente até que acha que não, eu sou assim, eu falo mesmo. Não vai dizer que não tem. Tem. Eu falo mesmo. E não reflete na intenção da fala. Cara, será que a minha fala aqui, nesse momento, nessas circunstâncias, ela vai realmente agregar em algo? Ou ela vai atingir aquele objetivo que no final é até o meu objetivo realmente? Sabe, eu tenho um objetivo de, sei lá, de convencer o Flávio aqui, né, a trabalhar com a gente num projeto. E aí eu saio despejando em cima dele o que eu penso, o que eu acho, porque eu sou assim mesmo. Cara, mas no final eu não refleti, mas será que o Flávio gosta desse tipo de projeto? Exatamente. Será que ele gosta do perfil de vida que eu levo? De repente ele não gosta do perfil de vida que eu levo, mas gostaria do projeto. Exato, faz sentido. Talvez eu deveria emitir na minha fala a forma de vida que eu levo, por exemplo, em vez do e falar projeto, só do projeto. Sim. Flávio, o projeto é esse, dessa forma, desse jeito, o que tu acha? O Flávio vai achar top. Porque às vezes até você fecha negócio com pessoas que, pelo negócio, mas você vai olhar assim, o padrão, o estilo de vida da pessoa não tem nada a ver com o seu. Sim. E tá tudo certo. Por quê? Aquilo ali é um projeto específico. A gente não vai virar amigo? A gente vai trocar serviços, eventualmente. Exatamente. Tá falando aqui de negócio, de empreendedorismo. E uma coisa importante também, que eu vou levantar aqui. Ouvir é se comunicar. A gente tá falando só de falar, de intenção. Ouvir também é comunicar? Ficar quieto é se comunicar? Joguei. Cara, boa. Eu não sou especialista para dizer, porque tem gente que fala pontualmente sobre isso, mas fazendo um comentário assim, do pensar agora, vamos colocar assim, cara, ouvir, se não é parte da comunicação, já comunica algo de cara. Por exemplo, a tua atenção. Sim. O cara tá ali, ele tá comunicando que, cara, tô atento. Tô prestando atenção. Tô interessado. Tô presente 100% aqui. Estou interessado. Você quer ver que isso é fantástico? No mundo de negócios, isso é fantástico. Exatamente. Por exemplo, vendas, fechamento de grandes negócios. Eu paro aqui para negociar contigo algum tema, algum assunto, algum projeto. Cara, eu não quero te ouvir em nada. Que interesse eu manifesto aqui?
Eu pego o Pô, telefone. quanto é que é? Ó. Ah, tá bom, mano, legal. Não quero te ouvir. Tá, você quer, pá. É diferente de... Sabe aquela história que a gente ouve assim, cara, te fiz uma reunião, a gente não assinou nada, mas, mano, o cara ouviu tudo, mano. O cara tá interessado. É isso aí. O cara mostrou, sabe, fez perguntas pontuais, mas, cara, ficou quieto, atento a maior parte do tempo. Você percebe isso? É. Em vendas... Hoje eu sou mais observador. Hoje eu escuto bastante. Eu falo bastante também. Mas eu tenho a tendência de... Hoje, numa mesa que eu não conheço as pessoas, eu vou falar uma coisa ou outra, mas eu tô muito observador. Tô numa fase bem observador. Mas você quer ver uma coisa? Na tua profissão, como profissional de saúde, como dentista, no caso, você senta numa mesa, e aí? Como é que seria para o paciente? O doutor tá se comunicando como com ele? Isso é uma reflexão a fazer. Não, e aí cria uma outra pergunta. Cara, o teu cliente te valoriza de acordo com a sua comunicação? Será que ele está te valorizando? Depende dos seus... Será que você está comunicando o que ele foi procurar? Cara, você consegue perceber isso, sabe como também? Isso é interessante. Você falou isso agora, é o seguinte, por exemplo, nessa comunicação com o cliente, num diálogo como esse nosso agora, o fato de você perceber se o outro está te ouvindo ou se ele quer só falar, já demonstra essa valorização. Exatamente. Ele valoriza o que eu falo, ele só quer falar ele mesmo. Porque tem pessoas que valor ali, cara, hoje eu quero falar, cara. Sim. Tô nem aí pra quem tá aí do meu lado, não. Eu quero falar, eu quero despejar. A minha opinião para o outro importa. Ou seja, o meu ponto de silêncio do outro lado demonstra isso para outra pessoa. Tipo assim, Eric, fala aí, cara, quero te ouvir. Eu estou comunicando algo pro Eric, seja que eu me interesso pelo tema que ele vai falar, se eu me interesso pelo que ele tem a trazer, enfim, se eu valorizo ou não, isso tem tudo a ver. Então, muitas das vezes, o que você falou, o meu ponto aqui do outro lado da mesa, de parar e ouvir, comunicar algo. Pô, total, eu acredito muito nisso. Como, me veio muito isso, você como doutor na tua área de saúde, cara, isso já é um ponto de atenção, porque, cara, tu precisa ouvir a dor do outro. Não, preciso. E por isso que eu gosto de marcar ali uma primeira consulta, cara, 45 minutos, 1 hora. Às vezes eu vou pra cadeira ali do consultório para saber realmente ali, para olhar, para avaliar, né? Dar o diagnóstico, enfim, o planejamento. 10 minutos. E eu tô 50 minutos conversando. Para entender, para ouvir, para se comunicar, para realmente... Eu falo assim, é isso que você tá falando? Eu reafirmo algumas coisas que a pessoa fala para mim para checar se é realmente aquilo que ela tá querendo expressar. Muito louco isso, mas faz parte da comunicação. E aí você percebe pela linguagem não verbal também, se aquilo ali, se ela tá interessada ou não, se tá valorizando ou não. Sim, se tá com pressa, se não tá. Com a pessoa, sentar numa reunião para conversar e a pessoa tá... Você quer ver um exemplo desse, usando o teu exemplo de saúde, mas levando para uma área que, né, é mais o meu dia a dia, que é com vendas. Por exemplo, na tua área de saúde, e aí você me corrige se eu estiver errado, muitas das vezes você tá ali diagnosticando alguém, cara, onde é que dói, o que te incomoda e tal. E aí, de repente, a pessoa fala assim, cara, olha só, tá doendo aqui, eu quero que resolva. Aí você, não, mas tem uma cárie aqui. Não, cara, olha só, tá doendo aqui. Aí você fala assim, meu irmão, esse cara não quer saber de cárie. Não quer saber. Não adianta eu ficar aqui, vamos ver um negócio aqui pra gente resolver tuas cáries. Eu te falo porque já aconteceu isso comigo, inclusive. De você ir no dentista e o dentista... Meu irmão, vamos fazer o que? Vamos olhar a tua boca. Aí bota o scanner lá, um raio-x, sei lá o nome que dá. E aí o cara vem com, sei lá, com 10 situações possíveis. E no final fala assim, mano, eu tô com dor aqui, mano. Resolve isso, por favor. Você prestar atenção nisso, nessa comunicação do cliente. Sim, né? porque tem assim, prioridade. Se a pessoa tá com dor de dente, realmente, tu vai resolver aquela questão de dor de dente. Mas passou aquilo ali, olha só, você tá preocupado com o quê? Em resolver só isso aqui? A tua casa tá pegando fogo. Tu quer resolver só um cômodo? Porque vai cair a casa inteira. Cara, em vendas, isso faz... na verdade, em vendas no dia a dia, seja vendas corporativas ou vendas no varejo, de uma forma geral, né? Para consumidor direto, isso é a divisor de águas. Porque é o seguinte, tem vendedor que só quer falar do produto. Sim. Falar, não quer ouvir o outro. E, na verdade, se você troca isso, basicamente fala, meu irmão, e aí, o que tu quer? Me conta aí o que você quer. Isso aí. O Flávio, inclusive, fala muito nisso. O Flávio fala muito o seguinte, cara, se você deixar o cliente falar, perceber isso, ele vende para ele mesmo. Vende para ele mesmo, exatamente. Porque ele te entrega tudo que ele quer, como ele quer, por que ele quer. E aí você vai baseado isso. Naquilo ali, você fala assim, ó, então, eu tenho exatamente o que você está procurando aí, nessas formas, nessas condições. E aí?
Vamos fechar? E aí é onde você, inclusive no ponto onde você fica calado ali no caso, né? Você demonstra interesse. A tua comunicação tá falando, cara, tô interessado no que você tem, no que você quer, no que você precisa, no que eu preciso te ajudar. Então, assim, eu tô te ouvindo. Então, isso comunica também. Eu enxergo dessa forma. Não, eu enxergo total dessa forma. É sobre isso. E aí, o que a Bíblia fala de comunicação? Vamos lá. Pra Bíblia? Vamos pra Bíblia. O que você separou pra gente aí? Separei algumas coisas aqui. Olha, o primeiro versículo que eu separei aqui, muito legal, tem a ver aquilo que eu até comentei aqui sobre o ponto de vou fazer uma crítica construtiva. Eita! Isso serve para várias áreas da vida, né? Mas vamos lá, separei aqui de cara Efésios 4. Vou começar com Colossenses 4:6. Manda. Colossenses 4:6 diz assim, ó: o seu falar seja agradável e temperado como sal, ou com sal, para que saibam como responder a cada um. Então eu acho que vamos lá, de novo. Que o seu falar seja agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. O que eu vejo disso aí? Para que serve o sal? Sal de cara vem para temperar. Vai temperar. E tempero tem a ver com o quê? Com o momento, com tipo de alimento. Então, o que você quer entregar? Então a Bíblia já fala assim, meu irmão, que teu falar seja agradável. Seja agradável. Agradável o quê? Para aquela situação, para aquele momento, para o que você quer comunicar. Então não é só, eu sou assim, vou falar e tchau. Cara, vamos lá. Como é que eu tempero essa comida aqui, esse alimento? Qual é o contexto, né? Como que eu vou expressar? Como que eu vou falar? Como que eu vou acessar? Enfim. Então, biblicamente, a gente já consegue pegar isso aí, ó. Efésios 4:29. Isso aqui é forte também, é bem legal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que forma para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. O que eu vejo aqui? Não saia... Fale coisas que vão agregar, que vão ser construtivas, que vão ser assertivas ali para aquele momento. Não jogar a conversa fora ou falar, não, esquece isso aí, não sei o quê. Ou falar coisas que não tem sentido. Exato. A gente é o que a gente declara. Sim. Então, eu posso declarar coisas ruins ou posso declarar coisas boas. Eu posso, mesmo numa situação ruim, eu posso tirar coisas boas daquela situação. Sim. Né? E coisas boas também existem coisas ruins, mas onde a gente foca, expande. O que eu estou focando ali? Percebe uma coisa? Biblicamente, a gente acabou de ler sobre de usar na nossa comunicação palavras que venham para edificação. Venham para, você usou um outro termo, agregar. Isso. Se você levar isso para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida na igreja, em comunidade, você sempre vai ter motivos. Se você se achar esse cara brucutuzão, não, eu falo do meu jeito. E, cara, que vai eventualmente machucar alguém, destruir alguém, e não agrega em nada. Ou você pode, na mesma comunicação, ou pelo menos na mesma intenção de comunicação ali, naquele contexto, respirar, pensar, refletir sobre... Fala assim, cara, eu poderia ser bruto com essa pessoa, grosso com essa pessoa, estúpido com essa pessoa, ou até com palavras brandas ou calmas, ainda assim machucar o outro. Ou decidir usar aquele contexto, cara, mas como é que eu ajudo essa pessoa? Com as palavras que eu vou falar. Aí volta lá no início, né? Qual é a tua intenção? Exato. Qual é a intenção? Porque a intenção é... Porque até para chamar a atenção de alguém, às vezes a gente fala de chamar a atenção como algo ruim, né? Vou chamar a atenção do Eric. Cara, na verdade, chamar a atenção na raiz da palavra. Da semântica da palavra. Na semântica da palavra cara, mostrar algo a ele que ele não tá vendo. Ele não tá vendo, exatamente. Então, qual a intenção de chamar a atenção dele para quê? Para que ele fique chateado, nervoso? Ou para que ele cresça? Normalmente, a gente chama atenção porque a gente quer o bem da outra pessoa. Até porque se você não gosta de alguém, tu não vai chamar a atenção da pessoa. Cara, isso é uma reflexão forte, viu? Eu tô chamando a atenção aqui agora. Não, porque a gente usa isso com os filhos, né? Sim, exatamente. A gente usa isso assim, tipo, não, cara, tem que chamar a atenção desse moleque. Cara, e 90% das vezes é pra brigar, né? E uma coisa importante que você levantou aqui. Gritar é se comunicar?
Cara, se a gente está discutindo que, de alguma forma, até ficar em silêncio é comunicação, quando você grita, de alguma forma, você está comunicando algo. Exatamente. Mas será que é a forma certa? Eu não diria nem se eu não questionaria nem se é a forma certa. Eu questionaria o seguinte: qual é a intenção de... Olha só como a intenção está em tudo. Qual é a intenção da minha comunicação com aquele grito? Ou com aquela forma de comunicar gritando? Esse é o primeiro ponto. Qual é a minha intenção nisso? E será que vai surtir o efeito? Eu tô atingindo o meu objetivo? O meu objetivo ao gritar é mas será que eu atinjo o meu objetivo fazendo ou executando dessa forma? Normalmente não, né? Porque aí leva pro lance dos filhos, sabe? E não só filhos, para colaboradores, amigos, colegas de trabalho, amigos. Esposa, namorada, enfim. A gente tava brincando aqui de gravar os vídeos aqui, e aí ele fez no final o gritinho típico do Eric. Será que isso... Será que isso comunica o que a gente queria comunicar naquele momento? Não, a gente entendeu que não, e aí vamos cortar esse gritinho aí. Cara, eu falei que eu fiquei reflexivo porque, assim, na maioria das vezes, por exemplo, com os filhos, cara, a gente se estressa, porque é um momento estressante. Sim, e as crianças estão no processo de educação, processo de aprendizado. Cara, isso é forte. Porque se a gente para refletir nisso, é onde a gente entende que, ok, não vou extinguir o grito ou falar mais alto. A gente também, né, cara, a gente é o ser humano, às vezes tá na emoção ali, Não, calma aí, cara, eu errei aí. Vem cá, filho, desculpa, me perdoa aí. Não foi essa a intenção do pai, enfim. Cara, eu vou contar uma história. Isso é muito importante, até pra ele ver, né, que assim, acontece. Até pra ensinar ele. Justamente, isso Vou trazer um contexto corporativo aqui que eu vivi. Na verdade, não foi eu que vivi. Na verdade, o meu pai viveu isso no passado. Cara, trouxe esse aprendizado. Na verdade, isso é algo que, vamos colocar assim, né? No mundo corporativo, acho que hoje isso tem até uma temática que já é assédio e tal. Isso tem muito tempo também. Sim. Assim, a nossa empresa ela tem 30 e poucos anos já. E assim, a gente nunca sofreu, por exemplo, nenhum processo trabalhista. Isso é muito importante. Exceto um. Exceto um. Na verdade, assim, e aí é esse processo que eu queria comentar. Sim. Que assim, cara, foi um processo que, me perdoe a palavra, assim, e os envolvidos, mas foi um processo ridículo. Foi um processo ridículo porque, assim, cara, tudo se desenrolou por, enfim, o ego de alguém. E aí esse ego fez com que o outro acreditasse que talvez seja mais do que o outro. Entendi. E aí o cara entonou a voz um pouco maior. Não gostei do jeito que você me falou, vou te processar. Entendi. Sabe aquela conversa assim que a gente sentasse na mesa, você não concorda com o que eu falo. Beleza. Ok. Cara, beleza, você não concorda, mas profissionalmente é isso, tá fechado, tá acordado. Essas, isso aí. Tchau e benção, acabou. Mas sabe aquela diferença? Meu irmão, eu não gostei do que você falou, não é desse... Aqui é do meu jeito. Pronto, meu irmão. Aí ferrou. Aí o cara leva pro ego também. Aí a comunicação... Meu irmão, sabe aquela coisa assim? O que eu quis comunicar? Quis comunicar que quem manda aqui sou eu. Mas eu comuniquei da forma errada, mano. Entendi. Eu ofendi o outro, eu atingi o ego do outro. E, cara, aí tu assume as consequências também. O único processo trabalhista que a gente teve na vida foi basicamente por conta disso. Não tinha nada de errado, não tinha nenhuma... Que rolou, que acabou trazendo um aprendizado. Isso foi errado, mas trouxe o aprendizado. E nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. De fato, nunca mais aconteceu. A gente nunca mais teve esse tipo de problema. E assim, mas comunicação. Basicamente, cara, eu não preciso... pra mostrar quem manda, não precisa ser grosso, estúpido, ofender o outro, gritar. Totalmente desnecessário. Mas é uma evolução, né? Aí é maturidade, aí é uma construção. Sim. Né? Tanto é que erros e acertos a gente vai acertando e vai errando e vai construindo quem nós somos. Eu me prendi muito aqui no disso que a gente falou, cara, nessa coisa da intencionalidade. Agora você me deixou, assim, a gente... Aqui é assim, gente. Aqui a gente vai conversando e vai perguntando e vai trazendo um insight, vai trazendo... Não, fiquei reflexivo mesmo, porque, cara, é legal esse papo nosso aqui, porque, cara, a gente faz muito pouco roteiro, né? Não. Muito pouco. Aqui meu irmão, é ao vivo, a ideia... A gente separa algumas coisas, óbvio, né? Não tem nenhum maluco aqui. Sim. A gente separa algumas coisas para trazer, versículos, enfim. Faz um esboço, mas o Espírito Santo que é isso, não é programa de televisão que aqui. Take A, take B, não é assim. Aqui
E isso me trouxe essa reflexão pelo seguinte, cara, porque essa reflexão é a seguinte. Na verdade, o que me fez pensar foi essa comunicação, por exemplo, com os filhos e com os colaboradores. E me ocorreu o seguinte. Pessoalmente falando, quem são os nossos filhos? Cara, descendentes. Sim. São aqueles que vão levar o que somos pro futuro. Nossa mensagem para frente. Nossa mensagem para frente. E o que a gente quer levar para frente? E aí, levando para o lado profissional, eu lembrei até do meu pai, que ele fala muito isso lá no escritório. Cara, a gente treina muita gente. E no final, os nossos colaboradores, eles também vão levar a empresa para o próximo patamar, para o futuro. Quem é, ou quem somos, ou qual é a empresa que a gente quer levar? Qual é essa cultura de comunicação que a gente quer levar? Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa assim, tipo, a forma como eu trato eventualmente meus colaboradores pode ser a forma como ele leva para os meus clientes, para os meus parceiros. Lembrei agora de um caso, esse eu não posso citar nomes não, mas os envolvidos lembrarão. Cara, também não foi eu que vivi ela diretamente, mas chegou a mim uma situação muito pontual que envolveu gerência, colaboradores ali, intermediários e o cliente. Teve uma situação, um cliente em particular, um cliente até bem grande, era um banco, inclusive. E, cara, banco não, né? Qualquer empresa muito grande é muito burocrática. Isso é natural, né? E esse banco, naturalmente, os processos deles de pagamento, e eles não pagaram na data que a gente tinha expectativa de receber. Eu não sei nem se existia esse acordo de data, né? O banco vai pagar dia tal. Mas a gente tinha expectativa de receber naquela data. E aí o banco não pagou naquela data, ok. Aí veio a gerência para a pessoa que executava ali as cobranças e tal. Cadê o pagamento desse cliente aqui? E aí o camarada respondeu, falou, não pagou. Não, mas você tem que ligar para lá, esse cliente não pode ser caloteiro assim. Não, pode ligar lá e falar com esse caloteiro aí e tal. Cara, mas era uma conversa interna aqui, né? Cara, esse colaborador ligou pro cliente e falou isso, mano. Não, tô ligando porque vocês têm que parar de ser caloteiro. Nossa. Mano, era um banco, mano. Quem tava do outro lado era um superintendente do banco. Nossa. Como é que você liga pro banco? Pro superintendente do banco chama o cara de caloteiro, mano. Primário, né? Mas caramba, Bruno. Mas, cara, a comunicação... Foi tudo errada. Toda errada. Não, e a forma como se passou... Foi ali num momento ali interno, mas não necessariamente foi Confesso pra você que eu não sei nem dizer onde é que foi o erro, cara. Porque se você parar pra pensar, quem tá numa ponta ali, vamos dizer assim, o camarada que cuida de uma gerência administrativa, cara, deveria filtrar, né? O que vem, sei lá, de uma gerência maior, né? Não, o cara tava meio chateado, meio irritado. E falou isso. Falou, mas, cara... Cobra, mas tem que saber cobrar. Filtra. Porque as pessoas se ofendem com isso. E vou ligar pro cliente e vamos resolver. Isso aí. Aí o cara não filtra. E aí volta na comunicação. Comunicação. Exatamente. Qual a intenção? Chamar atenção? Cobrar, mas tem formas de cobrar. E aí, vamos entender o contexto, vamos entender como é que foi... Tudo tá na comunicação. Tudo tá na comunicação. Então isso me fez refletir nesse lance dos filhos que levam o que você é pra frente, né? O que você comunica pros teus filhos, pessoalmente falando. É o exemplo que você vai levar e eles vão carregar para as gerações dele, para as futuras gerações, e serve também. É o mesmo modelo que você leva para a empresa. Exato. E aí vamos falar o seguinte, beleza, falamos de comunicação, intenção, clareza dentro da comunicação. É um dos itens, né? Primeiro a intenção, obviamente, o que você vai comunicar, qual é a intenção de que você quer comunicar. Depois é clareza. Você está sendo claro no que você está falando, no que você está comunicando. E aí você tem que checar. Cara, isso pro mundo... Para qualquer coisa isso é muito importante, mas pro mundo corporativo isso é divisor de águas. Sim. Porque... Aí você deixa de fechar um negócio grande, talvez... Porque você não teve clareza com o cliente. Ou você ficou... Não, tipo assim, se você senta pra... Eu sou um cara objetivo. Senta aqui, ó. Qual é o projeto aí? Qual é o planejamento? Quais são as etapas? Sim. Se você não tem essa clareza... Falei, cara, o cara não vem me apresentar um projeto, não sabe qual data, não sabe quantas sessões, não sabe... Porque eu faço isso com o cliente. Né? O paciente entra lá, só, você vai fazer isso, a gente vai fazer a primeira sessão vai ser isso, a segunda sessão vai ser isso, vai ser 4, 6 meses de tratamento, você vai ficar um tempo sem aparecer aqui, mas no 3, 4 meses você vai voltar para eu avaliar, ver se está no tempo já para colocar o dente, enfim. Então eu faço todos o planejamento. Seu tratamento vai levar vai levar 5, 6 sessões, eu tenho que trazer um planejamento, isso traz uma segurança.
Então eu estou sendo claro, específico e claro. O famoso, eu fui claro. Não, mas aí também não é assim. Porque senão você gera uma dúvida, você está ali para quebrar a objeção, tirar todas as dúvidas. Senão, eu lido com saúde, lido com Mas a gente coisas precisa grandes. checar isso. Tá aí uma coisa relevante a gente refletir, assim. Teoricamente, sim, precisa Porque checar. aí, muitas das vezes a gente tá aqui, não, mas eu sou sempre um cara muito claro. Não, mas o Cara, outro enxergou isso. Sempre precisa checar. Por isso que numa conversa... Você entendeu o que eu falei? Ah, entendi. Então, fala aí que eu acabei de falar. Quais são... Nas suas entendeu? palavras, o que você entendeu do que eu falei? Sim. Porque às vezes Aí você está checando se está sendo claro ou não. Boa. Sabe muito do que eu vejo, o que acontece assim, nesse meio assim, né, de quando você erra na comunicação, você percebe que você falou, independente do tempo que você falou, da forma como você falou, e você não foi entendido. Ou o entendimento que o outro teve não é o que você quis transmitir. Aí tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Uhum. Aí você precisa checar. Porque assim, eu queria... Cara, Mas eu esqueci, tinha até um meme que falava disso. Mas é sempre bom, né? A gente está falando aqui de negócios. Sim. Né? No meu caso, eu sento com o cliente, né, com o paciente, e aí eu vou entender a dor dele, eu vou ouvir, né? Faz parte da comunicação. Ele vem trazer uma dor, eu vou ouvir, e automaticamente eu vou trazer um planejamento para que ele entenda que eu consigo resolver aquele problema. E aí eu preciso checar se ele entendeu realmente o que eu falei, porque às vezes o cara sai dali... será que eu entendi? Aí a gente tem que tangibilizar também, para colocar no papel, porque fala, às vezes, o que ele falou mesmo que eu esqueci? Coloca no papel, tangibiliza aquilo que a gente conversou. Bom. É isso aqui, você entendeu o que eu falei? Tá tudo escrito aqui. Tem alguma dúvida? Aí a pessoa tá ali, então repete o que eu falei. Então você está checando, tá fechando os fios ali, as pontas, para não gerar atrito, Okay. Né, divergência. E aí, automaticamente, é só depois sentar, avaliar, fechar. Legal. E ver forma de pagamento, enfim. Deixa eu puxar você aqui para um ponto, voltar para a Bíblia aqui. Vamos lá. Porque a Bíblia me fascina, cara, disso tudo que a gente está falando. Eu sempre falo isso, né? Independente de religião, independente, né, de credo de cada um individual, a gente sabe que a gente tem ouvintes aqui, né, que acreditam em tudo. Então, embora nós sejamos cristãos, a gente é crente, né? Isso. Mas a nossa fala aqui não é sobre religião necessariamente, é sobre, né, a Bíblia. No nosso caso aqui, nosso foco é a Bíblia. De forma leve, de forma descontraída, sim. Animada, enfim. E a Bíblia ela me fascina, assim, independente de religião, pelo seguinte. Eu sempre falo isso. Que, cara, se você não quiser... Nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, né, aos homens, e é a palavra de Deus. Exato. Ponto. Mas se você não acredita nisso, você pode enxergar a Bíblia de uma outra forma. Pode. Porque é o seguinte, a Bíblia me fascina justamente por conta disso. Porque você pode entender... Cara, fala um livro que você gostou muito aí, fora da Bíblia. Um livro real. Um livro? Segredos da Mente Milionária. Quem escreveu esse livro? Acho que o Kiyosaki, né? Kiyosaki, Cara, quem foi Kiyosaki? Kiyosaki é um contemporâneo... Ele é contemporâneo nosso, não é? Ou não? Tá vivo ainda esse indivíduo? Que eu não sei. Enfim, o Kiyosaki é um contemporâneo nosso... É um cara estudado, é um cara, né, com conhecimento não só acadêmico, mas né, conhecimento tácito da vida, etc. O Eric comprou um livro dele, leu a literatura dele, gostou a ponto de indicar aqui para o nosso público, né, e pegar algum desse conhecimento para si próprio e aplica na vida. Cara, a Bíblia é um conjunto de inúmeros autores. E não só autores, não é qualquer autor. São autores que, nas suas épocas, eles eram referências. Você pega Salomão, cara, o cara era rei da nação. Você pega Moisés, Abraão, os caras eram grandes líderes das suas épocas. Então, a Bíblia me fascina muito. T. Harv Eker. Do T. Harv Eker. Esse tá vivo ainda, pô. Kiyosaki é pai rico, pai pobre. Sim, verdade. Verdade. Falha aqui, mas já consertamos já. Beleza. Eu falei assim, pô, T. Harv Eker. Esse tá vivo, isso eu sei. Exatamente. Dando palestra. Exatamente. Mas a Bíblia me fascina porque são autores que eram referências nas suas épocas, que de fato, né? E ali é um conjunto de obras que, se você pegar essa literatura, cara, não tem como você, assim como ler um Pai Rico, Pai Pobre, ou ler uma outra literatura, algo que de fato agregue tua vida. Exatamente. Então, no caso de nós, que acreditamos que é a palavra de Deus, mas, cara, se você não quiser levar por esse lado, mas levar isso como, de fato, uma literatura riquíssima, você vai ver coisas como, cara,
Esse caso aqui, ó. Você estava falando sobre ouvir. Olha só isso daqui. Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz assim, ó. Sabei isto, meus amados irmãos. Acho que é Tiago escrevendo. Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então você já vê Tiago, Tiago mesmo. sei lá, mais de 2000 anos atrás, falando sobre, cara, pronto para ouvir. Ouve mais. A gente às vezes brinca, né? Por que você tem 2 ouvidos e uma boca? Isso aí. Mas Tiago já falava isso há 2 anos atrás, 2000 anos atrás. Você pegar como é que se fala? Eu estou estudando engenharia de novo, né? Como eu te falei. Eu tenho estudado muito filosofia também nessa área. E você vai pegar ensinamentos daquela época, Aristóteles, desses caras, esses filósofos gregos. Sócrates, Platão. Essa galera. Cara, essa galera traz um conhecimento que é desse período aqui bíblico. Pelo menos esse período primeiro do Novo Testamento. Assim. Às vezes 200 anos antes, 200 anos depois. Mas é desse período. E você vê que são conhecimentos que são vivíssimos na engenharia, na advocacia. Maravilhoso. Até hoje. Então, biblicamente, a gente tem conhecimentos. Cara, se pegar simples. Ó, pega um dia de manhã e reflete em Tiago 1,19. Reflete real. E leva isso para momentos da tua vida. Cara, tem que ouvir mais. Fala aí. Ganhos em ouvir mais, Eric. O que eu ganho ouvindo mais? Primeiro, você está ouvindo... se você está ouvindo algo que vai te agregar, obviamente. Né? Você está falando desse contexto. Ganho de ouvir. Você abrir a cabeça para algo novo. Questionar. Questionar é importante. Você já questionar te gera uma curiosidade. Você assim, pô, será que é mesmo? Vou pesquisar aqui. Muitos autores aí, ateus inclusive, quando começaram Augusto Cury é um. Começou ali, não, isso aqui não, ele não acreditava em Deus. Todo mundo sabe a história dele. E ele, quando começou a questionar, ele começou a estudar para, não, será que é isso mesmo? E aí, hoje, fala de Deus para onde ele vai, ele fala de Deus. Ó, sabedoria bíblica, mais uma vez. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cara, tem 2 coisas aqui. 2 coisas muito legais. Que no mundo corporativo, ou até no dia a dia, a gente leva isso, né, fala de outra forma. Fala mais calmo, vai mais tranquilo. Vai com jeitinho. Ué. Sua mãe nunca falou pra tu, vai com jeitinho lá no teu pai. Ou no trabalho. Cara, pega um dia melhor dele, vai com jeitinho lá no chefe. Não vai encarar o cara. Não vai peitar o cara, não vai... Com certeza. Não vai mansinho, vai devagar. Só que aí, mas aí tem uma outra coisa nesse mesmo versículo que isso mexe comigo. Mas a palavra dura suscita a ira. Total. Cara... e aí eu posso levar... Às vezes coisas são pequenas de você, da forma como você comunicou, falou... O caso do seu pai mesmo ali, com um funcionário ali, foi uma dessas. Foi muito duro. Muito duro. Não precisaria, talvez, ser muito duro. E aí irou uma parte ali e aí acabou... A maioria dos acidentes de trânsito... É isso aí. Não, desculpa aí, aconteceu comigo. Um cara bateu no meu carro, na traseira do meu carro, ele já saiu, ele falou assim, não, cara, pô, não vi, tava no celular, vou pagar tudo certinho. Acabou assim, o problema. Não, porque você freou, que não sei o que, aí começa aquela inflamação, né? Então, assim, tudo bíblico, tá aí. Sim, tudo bíblico, muito bíblico. E é isso. Cara, eu acho que é muito isso. Comunicação, vamos lá. E aí? Tem se comunicado bem? Responde aí nos comentários, enfim. O que você tirou disso aqui hoje, Eric? Pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Que insight... O que você trouxe? O que você pode levar para a tua vida hoje? A gente tem um combinado aqui, que sempre quando a gente traz um assunto, no final do que a gente conversa, a gente acredita que nós chegamos de um jeito aqui e podemos sair muito melhores do que a gente chegou. E aí, em vista das experiências vividas pelo Felipe e por mim, a gente acaba... como não é uma coisa muito engessada, a gente traz umas coisas, a gente acaba discutindo algumas coisas, às vezes sai um pouco do tema e a gente volta. A ideia é, o que você tirou de aprendizado desse bate-papo aqui? Né? Como o tema foi comunicação,
Eu vou ser um pouco repetitivo, Sim. mas a comunicação, eu acredito que você tem que ter a intenção por trás e precisa ser claro. E para você saber se você foi claro, você precisa checar. É bonitinho, Eric, você falar e tal. Às vezes não tem tempo. Às vezes não tem naquela correria, não tem... será que eu vou checar? Cara, mas se for algo importante que você está priorizando, né? Realmente você precisa checar. Para entender na íntegra se aquilo que você gostaria de comunicar, aquilo foi verdadeiro. E Legal. a pessoa entendeu, porque para não gerar atrito, não gerar... E atingir o objetivo que você teve com aquela conversa. Legal. Cara, eu vou falar por mim. Eu gosto demais desse tempo nosso, porque eu trago reflexões para mim que no dia a dia eu talvez não... O Eric aqui tá me provocando e a gente no bate-papo se provoca. Isso te leva... Né? Eu tenho refletido muito sobre a questão de comunicação, sim, na empresa e tudo mais. Mas, cara, duas coisas, eu saio daqui hoje, de fato, vou para casa pensando nisso. Show. A primeira é essa coisa de ser intencional. Será que eu tô sendo intencional realmente? Tipo, não, tudo? de verdade, eu vou sair daqui da gravação, vou pro escritório. Eu vou me comunicar com basicamente uma galera. Uma galera real. Desde vendedores, gerentes, a gente está num processo também, estou comunicando muito com advogado, com contador. O que eu quero comunicar para esses camaradas? Sabe? Qual a minha intenção real? Sabe? E não simplesmente chegar e falar, eu quero isso. E aí esse eu quero isso, muitas das vezes ele não entende o que eu quero. Entende? Não atinge o objetivo. Então eu tenho que ter um pouco de paciência na minha comunicação. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu vou ter que ser um pouco mais... Pela minha forma de ser também, né? Talvez tem pessoas que já têm isso mais natural. Da minha forma de ser, talvez eu vou ter que ser mais paciente ao me comunicar para que eu possa me dar o tempo de, cara, o que eu quero comunicar para esse povo? Muito bom. Muito boa essa reflexão. Isso me deixou pensativo. E aí, outra reflexão foi o que eu já comentei aqui, que foi sobre os meus filhos, sabe? De fato, assim, é uma parada que eu vou para casa assim, cara, esse final de semana eu vou estar com os meus filhos, e aí? O que eu quero que esse moleque aprenda comigo? Para ele levar para as próximas gerações. Como eu faço isso, sabe? Aí. Porque eles estão crescendo, cara. Daqui a pouco eles não querem saber de pai, quer saber de amigos na escola, quer saber de amigos na rua. Como é que eu faço para essa comunicação aqui, ó, continuar, se manter estável, estabelecer essa comunicação real com ele? Fiquei pensativo. Show. E aí, para isso, o que eu tiro daqui é a intenção. Eu tenho que fazer isso de forma intencional. O que eu vou falar tem que ser intencional. Sempre. É isso. Vai gerar um resultado. Então, ó, se você ficou aí reflexivo também, ó, pensa aí de que forma esse bate-papo aqui pode ajudar na tua vida. E ó, se inscreve no canal, comenta aí com seus amigos, divulga aí pra gente, se você acha interessante. E é isso. Fiquem aguardando aí os próximos episódios. Tem muita coisa para acontecer. O ano está só começando. É isso aí. Vamos para cima. Vamos para cima? Valeu, um abraço. Até mais.